Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Se você fizer do apóstolo Valdemiro o seu ídolo, você vai ser derrotado. Mas se você fizer de Jesus a sua vida, você vai ser abençoado. Então para de me chamar e presta atenção na palavra. Amém. É isso que tinha que acontecer? Daqui a pouco você vai falar isso no ar. Fica quietinho aí. O que é isso aqui? Eu tô o quê? Não, empenado. Eu vou empenar com você. Você fica quieto aí. Fica quieta. Daqui a pouco você vai falar no ar. Não, agora não adianta, não. Era pro... Eu ia mandar o homem lá ver ela para ver se ele estava vendo. A bispa chegou, aquela ali é a bispa? Aquela ali é a bispa. Presta atenção na palavra. Jesus disse o que mesmo? Permanecei? Não, vocês não estão me ouvindo, não. Eu já falei isso 3 vezes. Jesus disse permanecei. Tem alguém abrindo lá para mostrar? Tem? Diz que não. Será? É João 15, 9. Ó. Permanecei no meu amor. Por quê? Porque a nossa segurança, o nosso bem-estar, depende basicamente disso aí. Seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, seja médico. Eu e você só temos chances de sermos felizes se permanecermos no amor de Jesus. Ninguém tem chance de ser feliz fora do amor dele. Isso é ilusão. Amizade, poderes, coisas que o mundo oferece, que não consegue nos completar, porque Deus nos fez de um jeito que a única coisa que nos completa é o amor dele. Por isso a recomendação, permanecei no meu amor. Em Lucas 15, a história de um jovem que vivia sob o amor do Pai, sob a proteção do Pai, mas que parece ter enjoado. Ó. É o filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos, Jesus disse. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, quer dizer, a minha herança. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, eu queria que você entendesse que esse filho aí é você, sou eu. Aliás, um deles, ali são 2 filhos. Não é isso? Ele tinha quantos filhos? 2 filhos. Eu e você representamos um daqueles ali. Deus, gente, o amor de Deus, ele excede todo o entendimento. Ele é tão extraordinário que não se pode explicar. Ninguém consegue explicar o amor de Deus, porque qual dos filhos você gostaria de ser? Nós somos um dos 2. Se você for o filho pródigo, você está bem. Por quê? Porque ele voltou para o pai e o pai o recebeu com festa. E se você for mais velho, você vai ver o privilégio.
Esse é o amor de Deus. Então, tinha dois filhos. Um falou, dá a minha parte que me cabe. Aí o pai repartiu a herança, os bens. Aí ele foi embora da presença do pai, ó. E porque ele foi embora da presença do pai, eu acho estranho quando eu estou lendo e o sujeito corta. Às vezes eu acho que está provocando. Mas tudo bem. Passados não muitos dias, passou muito tempo para ele sentir o peso. Quer dizer, se eu e você saímos da presença de Deus, da presença do Pai, vai demorar para a gente começar a sofrer, a gemer? Não. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens. Acabou com tudo. Vivendo dissolutamente, desregradamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Necessidade. O que é necessidade? Necessidade quer dizer fome, então. Se o sujeito necessita de saúde, por exemplo, tem alguma coisa a ver com fome? Se o sujeito necessita de roupa, de paz, necessidade quer dizer miséria. Falta de recurso. Necessidade passa aquele que não está na presença. Olha lá. Por que o sujeito busca as drogas? Porque não tem sossego, não tem paz. Não tem uma base, não tem confiança. Ele precisa se agarrar em alguma coisa. Por que o sujeito rouba, mata, vive uma vida desregrada? Porque está longe da presença do Pai. Então, depois de ter colocado os bens a perder, ele começou a passar o quê? Necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele tinha pai, aquele moço? Tinha não? O pai dele era um miserável ou era rico? Era rico. Mas aquele fazendeiro que mandou ele cuidar dos porcos, imaginava que ele tinha um pai rico? Não. Olhando hoje para a igreja de Deus, para os crentes, o mundo quase não percebe que os crentes não são órfãos, tem um pai poderoso. E isso vai ter que mudar. Isso vai ter que mudar. Vai ter. Eu queria que os bispos, os pastores atentassem para o que eu vou dizer agora. E obreiros, isso no Brasil e no mundo. Essa multidão aqui não veio aqui me aplaudir. Não. Eles não vieram estender tapete para mim. Eles não vieram ver se achavam alguma beleza em mim, nada disso. É que observando, eles perceberam
que eu não trabalho só, tem alguém comigo. Então não se iluda o pastor, o bispo, de qualquer denominação, que para encher a igreja tem que dar nó em pingo d'água, subir em parede, ficar pendurado de cabeça para baixo no teto, botar a cruz para o povo passar por dentro. Não. As pessoas têm que perceber diferença, tem que ver diferença em você. Elas vão analisar os pregadores, os pastores, os que evangelizam e vão perceber diferença. A mesma coisa é você, povo de Deus. Os seus familiares, eles vão se interessar, eles vão querer buscar o mesmo Deus, quando perceberem uma diferença em você. Aquele jovem tinha um pai, era miserável o pai dele, era pobre, era rico, mas o outro falou para ele, vai lá no campo trabalhar e guardar porcos, porque ele estava distante do pai. Não tinha evidências, não havia nada nele que pudesse chamar atenção e dizer às pessoas, esse é filho do papai. Não, estava derrotado. Tem gente, eu já ouvi isso, contei em Santa Amaro, um pastor que prega lá nos Estados Unidos, ele me visitar aqui na Carneiro Leão uma vez, assistiu a reunião sentado lá. Depois começou a questionar, porque ele tem várias faculdades, fez teologia com eu não sei quem lá na América, que o mundo inteiro conhece. E ele não entendeu, porque ninguém andava dentro da igreja, ele ficou na Carneiro Leão, que é 4 vezes maior do que essa aqui, ou 5. E ele não entendia. Aí eu falei para ele, pastor, lembra da palavra que Jesus falou? Permanecei no meu amor. Você liga lá, agora há pouco tinha gente chorando em casa, porque aqui era cancerosa, estava com exame antes e depois. Alguém estava gritando ali que queria ver, que queria ouvir, está vendo, está ouvindo. O outro não falava. Como é que você explica, me perdoe, uma classe tão importante para todos nós, instituída por Deus, que é a classe médica? O próprio Jesus é médico e Jesus falou. Jesus declarou que era médico. Você sabia ou não? Ele é o médico dos... Como é que você explica 6 médicos chegar para a filha e falar, leva lá na igreja mundial, depois você traz aqui para a gente ver? Você acha que ele gostou da minha cara? Claro que não. É a diferença que tem que existir em você, no bispo, no pastor, no obreiro. Onde você pisar, você tem que deixar um rastro de bênçãos. Quem que está impregnado é a fragrância. Você já leu na Bíblia sobre a fragrância? É o perfume de quem? Tem perfume que espanta. Mas o seu, isso é uma figura, né, de linguagem. A Bíblia fala da fragrância de Cristo. Às vezes uma pessoa passa perto de você e ela está usando um perfume e aquele cheiro é tão agradável a você que você quer perguntar o nome.
Não é verdade, gente? Cristo, o amor de Cristo, ele fica impregnado na gente. E aonde a gente vai, aonde a gente anda, aonde a gente passa, fica alguma coisa que começa a mudar aquele lugar, aquele ambiente. Mas o filho pródigo, ele parecia ser órfão. Porque senão o fazendeiro não teria falado, ó, você quer emprego? Vai lá cuidar dos meus porcos. Mas não come a comida deles, não. A ração dos porcos, a lavagem. É lavagem? Na roça fala lavagem. Aqui também fala lavagem? Aquele que sobra. Lava os pratos, as panelas, dá o resto lá para os porcos. Às vezes deixa até azedar primeiro para dar. Sabia? Na roça é assim, o porco come. É uma beleza. Então, o rapaz pediu emprego e o homem falou, vai cuidar dos meus porcos, mas não come a ração deles, está proibido. Se ele percebesse que aquele moço tinha um pai, um belo pai, um pai com recursos, ele iria falar, filhinho, senta aí, quer um conselho? Não, eu não tenho emprego à sua altura, não. Você é importante. Mas não percebeu. Por quê? Porque aquele moço se afastou do pai. Se afastou. A razão é difícil explicar, porque qualquer oferta que o mundo possa fazer, nada justifica a gente se afastar do pai, se distanciar dele. Nem o marido, nem a mulher, nem namorado, nem noivo, nem filhos, nem pai, nem mãe, nem recursos econômicos. Nada pode justificar o afastamento de alguém da presença do Pai. Nada. Absolutamente nada. Muito menos as drogas, as baladas. Mas alguma coisa fez aquele moço perder a cabeça. E ele foi embora, ó. Ele não foi vazio, ele não foi sem nada. Ele levou recursos. Mas longe do Pai, nada pode durar. Nada. E ele começou a perder. Aí a fome assolava aquele país. E ele, para não morrer de fome, foi cuidar dos porcos. E ali diz que ele desejava comer as rações, as bolotas lá. Olha lá. Alfarrobas. Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém é o quê? Grava isso aí. Ninguém é o quê? Como Jesus é sábio, né? Olha a parábola dele. Você já percebeu que a sociedade é assim, o mundo é assim? A sociedade só te oferece alguma coisa se você tiver muito a oferecer a ela. Mas se você não tem nada, ela pisa em você e judia de você. Eu falei para meu sobrinho, falei para a bispa, eu estava vendo umas reportagens de atletas que fizeram sucesso. Levavam a bandeira do Brasil, ganhavam um troféu, uma luta, ou uma partida de futebol, uma Copa do Mundo, e o povo gritava o nome dele. Aí começou a perder,
E o povo humilhava, vaiava, xingava, chutava o carro dele nas ruas, agredia todo mundo, família. Aí eu falei, uai, parecia que gostavam tanto dele. Não, só o que ele oferecia. É assim o mundo. Aí eu pergunto, o que você tem para oferecer a Deus? No entanto, o amor dele te alcançou e ele te trouxe. E essa paz, essa segurança, essa sensação maravilhosa que eu e você temos, é o carinho de Deus em nós. Essas palavras, olha quem Deus escolheu para falar com você. Você acha que o Valdemiro mesmo, o original, o Valdemiro, aquilo... Você acha que ele tem condições de chegar e falar e consolar o seu coração? É claro que não. É claro que é Deus que fala com você. Mas por quê? Porque você é especial para Ele. Você é importante para Ele. Ele não olha para você do jeito que a sociedade, do jeito que as pessoas olham. Não. Aquele moço perdeu tudo porque estava longe do pai. Um filho do papai na miséria, humilhado. Tem gente me assistindo agora, lá no presídio, na cadeia, no hospital, em casa, que já teve a oportunidade, poderia estar aqui agora, mas que pensou que podia sobressair e se afundou. Tem gente aqui hoje que não aguentou mais a humilhação também e lembrou que não nasceu numa chocadeira. O Pai Celeste o fez com as próprias mãos, aí veio para um encontro com Ele, não é isso? É. Você é importante. E o Senhor trouxe você, e Ele, aquele moço, caiu em si. Eu imagino o patrão dele chegando lá, e aí, eu, escravo, empregado? Você não está comendo a comida dos porcos, não, né? E o sujeito lá morrendo de fome. E o que olhava para ele não conseguia ver que ele não era órfão. Não era um derrotado, não. Ele não era um João ninguém, ele tinha um pai. Isso aí não tem nada a ver com porcos, com pai e filho, tem a ver com Deus e com você. Deus e eu, Deus e nós. Aí ele falou, os empregados de meu pai comem bem melhor do que eu. Eu não sou digno de ser tratado como filho, mas vou voltar lá e vou pedir perdão para ele. Eu vou pedir para ele se ele deixa eu ser pelo menos um empregado dele, já que eu botei tudo a perder. Ele sofreu tanto longe do pai, que ele chegou à conclusão de que se o pai deixasse ele ficar perto de novo, não precisava nem tratá-lo como filho mais. Gente, é tão bom ficar perto do pai que se ele não der nada, já está bom. Você entendeu? Não foi isso que esse moço falou? Não é preciso me chamar de filho, só estar perto dele lá. Se ele me tratar como um dos seus empregados, já está maravilhoso. O que não pode eu continuar longe dele.
Porque não pode estar longe dele. Longe dele a gente fica vulnerável demais. Longe dele, a gente fica muito frágil, muito fraco. Qualquer coisinha vem ao desejo de sumir, de morrer, de procurar alguma coisa para se distrair, para não pensar nos problemas. Mas perto dele dá uma segurança, uma força, não é verdade? Você não está nem pensando nos problemas que você deixou lá fora. Um governador falou assim para mim, acho que foi o Geraldo, como é que o senhor faz? Uma multidão, um mar de gente, para todo mundo para lhe ouvir. Eu falei, não, eles não estão me ouvindo não, governador. O senhor está enganado. O senhor está enganado. Eu até dei um exemplo. Quando sou eu mesmo, às vezes eu estou brincando com o povo, aí é um gritando dali, daqui. Quando eu começo, eu tiro o Valdemir e deixo Deus falar, é esse silêncio aqui, ó. Você está ouvindo? É a Deus. Você não está me ouvindo, não. Um ou outro não consegue perceber que é Deus, mas 99,9% se inclina para ouvir a voz de Deus. E aquele jovem, ele falou assim, eu não preciso ser chamado de filho mais não. Eu nem quero mais que meu pai me trate como filho, se me tratar como um dos empregados, eu estando lá perto dele. Quer dizer, esse negócio de religião, isso é uma maior besteira. Você me perdoa, você que é religioso, mas o que Deus quer é que fiquemos perto dele, na presença dele. Ou seja, nós temos que esvaziar o coração, o eu, nos despojarmos de tudo que não presta, de tudo que é ruim, que é nocivo, e nos enchermos do amor de Deus, da fé, da palavra de Deus, e nos apegarmos a Ele com todas as nossas forças, e não saímos de perto dele. Você lembra onde é que ele costuma andar? Lembra? Exatamente. Procura ser justo, amar, perdoar, melhorar como ser humano. E aí, o jovem falou, eu vou voltar lá. Imagina a expectativa dele, hein? Vou levar uma surra. O filho fez um monte de besteira. Abandonou o pai, sumiu. Eu fico imaginando o pensamento do filho, eu vou levar uma surra, ele vai me xingar, mas se ele deixar eu ficar perto dele, tá bom. Aí voltou. Quando o pai chegou no terreiro e viu o filho vindo de longe, correu para ele lá. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Tudo isso aí tem um significado. Ele não está falando de uma família, ele está falando dele e de nós. Quem já entendeu isso? E esse de longe aí, isso sugere alguma coisa? Estava distante, mas os olhos de Deus avistavam ele.
Isso é extraordinário. Aí o salmista falou uma vez assim no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí o Jonas falou, será que um dia Deus vai me ver de novo? Aí o Jonas falou, vou fugir para um outro lugar, vou entrar no navio, ele não vai me achar. Deus viu Jonas até lá dentro do peixe. Quando Jesus diz ali na parábola que o pai viu o filho de longe, quer dizer o seguinte, você pode estar sofrendo as consequências de estar longe, mas os olhos do Senhor já estão te vendo. Você precisa se aproximar dele, andar na direção dele. E não ter receio. O pai viu ele de longe, ó. Quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O que é isso, compadecer? O que é padecer? Ah, é? Ah, padecer é sofrer? Uai. Padecer? Fulano está padecendo. Ah, é isso, né? E compadecer. Sofrer por causa dele. Se você padece, você sofre. Se eu compadeço, eu sofro por sua causa. Você tem que adorar quem mesmo? Então fica quieta. Então, o pai ficou o quê? Compadecido. O filho estava o quê? Padecendo. O pai sofreu as dores do filho. O abraçou e beijou. Deus está falando assim, veja como você é importante para mim. Você sabe o que é receber um abraço e um beijo de Deus? É ter a sua vida mudada. Isso é extraordinário, gente. Olha lá. Aí o pai... E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Deus quer que a gente use o quê? Hã? Isso cheira prosperidade, não? Sim ou não? Olha lá. Eu lembrei da menina no restaurante, a garçonete. Eu passei no restaurante com o meu sobrinho, o Tiago. Eu falo meu sobrinho. Se eu levo o Antônio gosta do jeito que gosta de uma costela, eles vão fechar lá. Mas aí a menina falou, por que pastor usa aneuzão? Eu falei, eu não sei responder não. Você sabe que eu sou pastor? Sei. Eu falei, eu ganhei esse aqui. Aliás, eu ganhei vários pares, né? De várias cores. Agora, eu não sei por que pastor usa aneuzão. Mas é engraçado. Você me conheceu, eu falei para ela. Ela falou, é. Eu falei, então você assiste meu programa. E se você assiste, você vê muito mais milagre que anel no meu programa. Mas você nem se lembrou de perguntar por que acontece aqueles milagres, porque você está mal.
Falei, você não está bem, você está doente. Você não perguntou por que o sujeito larga o crack, a cocaína, a prostituição. Você não perguntou por que o mendigo prospera lá, você só perguntou do anel. O tempo que você assiste meu programa, porque você assiste, você me reconheceu, você só reparou no meu anel, você não reparou no bem que eu faço através do meu Deus pelas pessoas. Você está mal. E ela começou a chorar, o patrão ficou bravo com ela, o dono do restaurante. E ela começou a chorar, falou, chega. Eu falei, chega não. Qual é a sua religião? Ela falou, eu sou católica. Eu falei, você acha que o meu anelzão levou o ouro da cadeira do seu chefe, do seu sacerdote? Mas você não vê isso, você só vê em mim. Porque você liga no meu programa e vê canceroso curado, mas o diabo te cegou. Eu falei, você acha que o meu anel tem a mesma quantidade de ouro da cadeira do seu chefe lá? Do cajado dele? E o anel dele, você sabia que o seu chefe também usa anel? Ela parou. Falei, dá uma olhada no tamanho do anel dele. Mas você nunca viu. Você só vê o meu. Por que será, hein? Tem alguma coisa errada com você, minha filha. Gente, se eu fosse outro, eu não mexia comigo. Dá um trabalho. A bispa fala, você tem a resposta. Anteontem ou ontem nós chegamos no aeroporto, aí o pessoal do pânico veio, pastor Valdemiro. Aí falou assim, você está ganhando bem, pastor, seu carrinho é simples, estava me esperando o carro. Eu falei, é igual o seu, mas o meu eu mostro, você não mostra o seu. Ele falou assim, eu fui lá na sua igreja, mas... Falei, você tem que ir na igreja. Falou, tive que largar meu salário todo lá. Eu falei, você foi em outro lugar. Ele falou, no outro. Aí começou, aí foi falando besteira. Aí ele falou, você usaria minha peruca? Eu peguei a peruca dele e botei na minha cabeça. E ele filmando, né? Aí eu comecei no aeroporto, assim, um montão de gente vendo. Aí eu comecei a coçar a cabeça e ele falou, eu tô com pior, ele falou. A bispo, mas você consegue essas respostas? Eu falei, eu sei também. Eu só sei que é o seguinte, se eu fosse outro, eu não mexeria comigo. Você não entendeu nada, nem eu. É porque dá um trabalho. Aí eu lembrei que as pessoas criticam se o nosso carro é novo, se é importado, ou se é anel, ou se é roupa. Mas quando o filho que estava na miséria se aproximou do pai, o pai falou, coloca nele a melhor. Ou seja, o pai quer que estejamos bem. Mas a sociedade não. Eles não arrumaram uma moeda para você comprar sua casa, o seu carro, a sua roupa. Mas se for melhor do que a deles, eles ficam com inveja. Ô raça de víbora. É isso mesmo. Olha lá. O pai falou, põe no filho a melhor, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele estava descalço. Rapaz, deve ser melhor do que o meu anel dele. Trazei também e matai o novilho cevado. Para quem estava doido para comer ração de porco, uma picanha na brasa, hein? Tem que segurar, controlar o sujeito, senão dá até dor de barriga. Não, o sujeito com a fome, o sujeito desejava comer a ração. E aquele, contra filé, aquele que eu comia com macaxeira, assim, muito tempo que eu não como. É contra filé, né? Aí eu ia na casa de um amigo assim, um amigo lá do Pernambuco, no sítio dele, o Zé Neto, lá no sítio dele.
Aí ele já sabia, ele comprava o contra filé e fazia, aí cozinhava, pegava uma macaxeira lá, tirava lá na roça dele. E aí eu fico pensando, é o sujeito comendo a ração de porco, comendo escondido, né? Ração de porco, senão o patrão mandava embora. Aí o pai falou, mata o novilho cevado. Você sabe o que é novilho cevado? É gordo, mas não é só isso não, é que não vai no pasto. Porque se o gado anda muito, a carne fica dura. Se ele está cevado, está confinado, então ele fica macio. Hein? É aquele novilho. Você já foi numa churrascaria, o sujeito... Primeiro ele traz linguiça, galinha. Um negócio, olha, aquela linguiça... Eu não adianta nem trazer para mim. Ele já sabe, ele já assiste meu programa. Onde eu vou, chama dono, gerente. Mas nem adianta vir com linguiça, com não sei o que, eu vou esperar a picanha. Sai do meu pé, rapaz. Não, vem um sujeito, ô apóstolo. Olha o franguinho, saiu agora. Falei, irmão, lá em casa, eu chego na porta da cozinha e já escuto a galinha cantando. Então você não vem com esse negócio de frango para mim de novo, não. Você fica na sua, eu quero aquele filé, aquele... Não, você vai em churrascaria, o sujeito parece uma prenda, é asa, é não sei o que, não, a asa lá em casa, cada aniversário tem um monte de asa lá assado, então, esquece. É. Aí eu imagino o sujeito, naquela situação, e estava lá o novilho cevado. Aí quando você vai na churrascaria, o que eles falam? No finalzinho ele chega, vai um baby beef, baby de bebê, bife de bezerro, de novilho cevado. É macio, né? Só que você já se empaturrou de asa e linguiça, até meio queimado de banda de lado assim, ó. Sai do meu pé, né, ó. Aí, eu não adianta dizer que eu não como, eu fico esperando o baby beef. Você quer isso? Não. Quer aquilo? Não. O que você quer? Baby beef. No final. Então, o novilho cevado, aquele moço estava tão desesperado, se essa linguiça, essa pecada, ele comia. Não é verdade? Mas o pai deu o que para ele, gente? O novilho cevado. O que o pai quer para nós? Fartura, o melhor. É. Olha lá. Comamos e regozijemo-nos. O que é regozijar? Se alegrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, fazer festa, a dançar, tocar música. O filho mais velho, que estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saudade. Agora é engraçado. Ele perguntou, o moço, que escuta a palavra, o moço perguntou se matou alguma coisa. Mas o mensageiro tratou logo de fazer uma fofoca para semear uma contenda. Isso é complicado. É, para causar ciúmes. Ó, que festa é essa? Ah, o seu filho que voltou, o seu pai mandou matar aquele novilho lá, ó, cevado. Ó, o rapaz estourou na hora, ó. Olha o que ele falou, ó. Ele ficou indignado, fez um bico danado, ó. Você voltou, meu filho? Ah, meu Deus, vira a página, orelhinha. Eu, hein? Sumiu, rapaz? Ele está lá embaixo. Por que ele foi para lá e não fica aqui? Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer
para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho. Olha o que o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Você sabia que a vida inteira, hoje eu tenho uma paixão por essa passagem da Bíblia, porque a vida inteira eu exaltava o que aconteceu com o filho pródigo. Eu falava: meu Deus, que privilégio, estava afastado, abandonou o pai, se distanciou do pai, fez muita besteira, e o pai o aceitou de volta, botou sandálias nos pés, anel no dedo, roupa nova e matou o novilho. E pronto. De uns tempos para cá, Deus mostrou que o grande privilegiado era aquele que não saía de perto do pai. Jesus está dizendo assim: se você por um acaso, por uma razão, se afastou dele e volta, ele vai te abraçar, te beijar, vai promover uma festa, vai matar o novilho cevado. Mas se você não se afastar dele, você nem precisa pedir, não. O que é dele é seu. É isso. Olha lá. O que é meu é seu. É. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tem uma palavra aí, perdido, não tem? Por que ele estava perdido? Porque estava longe do Pai. Longe de Deus nós ficamos perdidos, desorientados. Se você se volta para Ele, Ele perdoa, Ele te abraça, Ele te beija, Ele mata o novilho cevado.